E aí, coder, belezinha? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Nix e hoje eu vou trazer para você esta tier list aqui. O que é essa tier list, né? Muitas vezes, quando a gente vai entrar numa área, seja na programação, seja em qualquer área que a gente quer trabalhar, né, vamos dizer assim, a gente acredita que simplesmente o fato de conseguir um emprego vai mudar a nossa vida. E beleza, na programação é assim mesmo, tá? Geralmente, quem consegue o seu primeiro emprego tem a vida muito mudada, vamos dizer assim, né? Os salários são bons, são atrativos. A gente tem o benefício de trabalhar ou híbrido ou home office, né? Indo pouca. O home office, né? 100% ali. Agora no híbrido você vai, sei lá, uma vez a cada 15 dias no escritório, algo assim. Então, trabalho de segunda a sexta. Tem alguns benefícios muito bons, né? Do emprego na programação. Você é um CLT Premium Plus, né? Ganha bem, tem um bom vale-refeição, tem às vezes participação nos lucros, plano de saúde, um monte de benefício. Então, assim, as pessoas querem muito o emprego, mas tem algumas coisas aqui que são interessantes também, né? Que você pode ter benefícios se você fizer também. Alguns deles eu já fiz, outros eu fujo. Então, esse tier list é realmente para mostrar para você o que é, né, barbadinha, vamos dizer assim, né? E aqui no barbadinha é aquela coisa que é super fácil. Pouco estresse é algo que não é barbada, obviamente, mas você não vai ter tanto estresse para fazer, dá para fazer tranquilamente mesmo iniciando. Aí aqui tem o Pro, né? Você precisa realmente já ter uma boa bagagem para fazer. O vai sofrer é aquela coisa que mesmo sendo Pro, você vai acabar sofrendo porque envolve outras disciplinas e tudo mais. E o boa sorte é aquilo que eu particularmente fujo e acho que assim, boa sorte para quem tentar fazer, né? Então, começando aqui a nossa tier list, vamos pegar aqui do primeiro, né? Emprego. Cara, emprego. ahn, Assim, eu vou colocar como barbadinha, tá? Não estou dizendo que é uma barbadinha conseguir emprego. Em qualquer área que envolva conhecimento técnico, você precisa estudar bastante para conseguir um emprego, tá? É diferente de, por exemplo, você ir para um trabalho que você precisa só de um trabalho braçal ali, né? Que você pode começar ali como um auxiliar de alguma coisa, e aí você vai pegando experiência na prática. Geralmente, em áreas que envolvem mais o conhecimento técnico, mais um estudo prévio, né? Você vai precisar provavelmente fazer um curso técnico ou uma faculdade para ter as certificações ali necessárias. Na tecnologia, a faculdade não é tão importante assim, tá? Ainda é melhor fazer do que não fazer. Mas você aprende pouco na faculdade, não bota a mão na massa realmente. Então, para você conseguir um emprego hoje, você precisa abrir as vagas, ver o que as vagas estão pedindo cara, estudar aquilo ali, tá? Você pode pagar para ter um curso onde você vai aprender tudo aquilo que as vagas estão pedindo. Tem alguns no mercado, tá? Você pode pagar também por ter acesso a professores para te ajudar nisso, entre outras coisas. Ou você pode tentar fazer tudo sozinho, vai demorar um pouco mais, mas se você não tem dinheiro, você não pode investir, a solução que você tem é justamente essa, tá? É tentar aprender por conta, ser autodidata. Tem gente que consegue, tá? Muita gente que fala assim, ah, não, por que você vai pagar para um curso, alguma coisa assim? É porque a pessoa é autodidata, ela consegue fazer aquilo, ela não precisa de alguém guiando ela, né, dando um caminho certo ali para ela fazer. Se você não é do tipo de pessoa que consegue fazer tudo autodidata, eu sugiro muito que você invista, né, num profissionalizante. Se você olhar, né, tem várias áreas que um curso profissionalizante já é essencial, né? Já é essencial, não, já é o suficiente para você conseguir entrar na área. Vide aí os cursos do Senac, né? Elétrica, mecânica, coisas assim. Vale muito mais a pena você ter um curso desses cursos livres, assim, um curso profissionalizante, do que uma faculdade em si, né? Porque você aprende na prática fazendo. Então, para conseguir um emprego, você precisa disso. Mas uma vez que você tem o seu currículo montado, você tem o seu LinkedIn organizado, que você tem portfólio para mostrar a sua experiência prática, é bem tranquilo de conseguir um emprego, tá? E eu falo por experiência própria, eu tenho vários alunos que estão conseguindo emprego justamente com esse roadmap. Então, assim, é 100% possível. Quem fala que não é mimizento, tá? Tem como conseguir, é de boa. E depois que você consegue, você começa a receber imediatamente. Então, né, você trabalha ali os 30 dias, já recebe pela primeira vez. E aí já tem vale alimentação, vale transporte, caso, né, a empresa seja híbrida ou etc. Então, eu considero o caminho mais rápido para você ganhar dinheiro aí como programador. Vamos ver o segundo aqui. O segundo é freelancer, tá?
Hum, cara, o freelancer, para você conseguir, eu diria que é mais fácil do que um emprego, tá? Mas eu vou colocar ele. Será que eu boto no pouco estresse ou no barbadinha? Ai, cara. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele no barbadinha, tá? Por quê? Porque eu comecei, por exemplo, como freelancer, né? E eu acho que você precisa de um pouquinho menos de experiência prática hoje, tá? Hoje, não estou falando em 2019, 2020. 2019, 2020, quem sabia fazer HTML, CSS, JavaScript tava praticamente empregado, né? Hoje em dia, né, mudou um pouco o mercado. Então, eu acho que o freelancer, né, principalmente para quem começa ali pelo front, né, e tudo mais, ou vai fazer alguma automaçãozinha, alguma coisa assim, consegue pegar empregos aí como freelancer, principalmente para esse pessoal aí do marketing digital, né? Fazendo landing pages, fazendo páginas de venda, páginas de captura, algum pluginzinho ali. Depois, eu até vou trazer aqui, eu acho que tem aqui plugin, né? Então eu vou deixar aqui como barbadinha. Ele é bem tranquilo mesmo de conseguir coisas como freelancer, mas você precisa. Eu vou colocar ele como um pouco estresse, tá? Porque tem alguns pormenores ali com o freelancer, tá? Você sendo freelancer, você é o responsável de ponta a ponta, então qualquer estresse que dá, vão chamar você, né? Quando você tem um emprego, cara, bateu 18 horas, aqui, ó, dane-se, entendeu? Você tem pessoas na empresa que são pagas para caso dê algum incêndio, algum problema, caso a empresa esteja mal das pernas, etc. Agora, quando você é freelancer, você tem que dar conta de tudo isso, né? Então, eu vou colocar ele aqui como pouco estresse. Não chega a ser uma barbadinha, mas é pouco estresse também para você começar. Agora a gente tem aqui micro SaaS. Cara, micro SaaS já foi pouco estresse, tá? Já foi pouco estresse fazer micro SaaS. Por quê? O micro SaaS, ele não é bem assim, ó. Tem gente que confunde, né? Acha que o micro SaaS é um app pequeno, um app super simples e tal. Mas, na verdade, o micro SaaS, ele é uma aplicação, como se fosse um software as a service grande, né? Só que ele tem um foco específico. Então é algo que ele foca num único problema e na entrega de uma única solução para aquilo. Por que que eu acho que ele caiu aqui do pouco estresse pro Pro, tá? Porque se popularizou muito a ideia de micro SaaS. E assim, é mais fácil do que você fazer um SaaS completo, gigante, etc, né? Você consegue, por exemplo, criar um micro SaaS de uma forma rápida. Hoje em dia tem até plataformas low code e no code para fazer um micro SaaS ali para você ir para o mercado logo, né? O go to market. Mas eu vejo que tem muita gente tentando fazer, muita gente se tornou um pouco muito procurado, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que você começa a brigar de foice com todo mundo, né? Às vezes a pessoa olha lá, vê que teu microsas está indo bem, copia o teu microsas e já começa. Daqui a pouco a pessoa tem mais dinheiro, investe mais em anúncio, investe mais em marketing, contrata influencers, faz lá o diabo lá e desbanca o teu microsas, né? Então por que que eu acho que ele é pró agora? Porque você tem que entender muito sobre produto em si, sobre marketing e sobre algumas métricas, né, como o custo de aquisição de clientes, como churn, né? Se você vai fazer uma assinatura, você tem que cuidar muito que o teu produto seja bom o suficiente e viciante o suficiente para a pessoa continuar te pagando. Então, você precisa realmente ter vertentes, né? Maiores vertentes aí, como empresário já, né? Não só como programador. Então, eu diria que neste momento, o MicroSAS está no nível Pro. Vamos analisar aqui extensões, tá? O que que são extensões? Extensões são geralmente extensões aqui do Google Chrome ou de navegadores, né, no geral, que ajudam com coisas que as plataformas não têm nativamente. Então, por exemplo, no próprio YouTube aqui, né, tem uma extensão que eu uso, que é o vidIQ, que pluga ele no Chrome e ele dá algumas métricas ali sobre canais, sobre etc., que me ajudam muito, né, a fazer uma análise de dados aqui do meu setor, do meu nicho, do meu próprio canal, muitas vezes.
Então, ele faz algo que, por exemplo, o YouTube, por padrão, não faz. E aí, é por isso que se chama uma extensão, né? Eu diria que você tem pouco estresse hoje para fazer extensões, né? Principalmente com a ajuda aí da inteligência artificial. Você consegue criar uma extensão útil, e aí você bota ela rodar ali, hospeda em algum lugar, e aí se você né, fizer uma boa divulgação, tudo mais, joga no Reddit, joga no X, no próprio LinkedIn, às vezes faz um canal no YouTube só para você poder fazer o building public, né? Que é ir construindo conforme você vai mostrando para a audiência as funcionalidades e tudo mais. A tua audiência vai te dando feedback, vai utilizando. Então, se for alguma coisa interessante, né, você pode fazer tudo isso. Eu diria que ele tem menos estresse do que o micro SaaS, né? Mas ele também, você também precisa ser um pouco pró para fazer, né? Porque você vai precisar dessas coisas que eu te falei, vai ter que fazer um building public, daqui a pouco você vai ter que ter um canal no YouTube para isso, aí você já vai ter que, se você, né, não tiver muita grana para bancar, você vai ter que pagar alguém para fazer tuas thumbnails, alguém para fazer as edições do teu canal. É mais pró, tá? Eu diria que você tem que estar ali num nível sênior, pelo menos, para poder bancar aí tudo isso de uma forma tranquila, sem prejudicar aí a tua subsistência, né? Então, beleza. Plugins, tá? O que são plugins? Plugins, eles são como se fossem extensões, mas eles servem para apps específicos. E aí, os plugins, eu acho que você também. Eu acho que os plugins têm um pouco menos de estresse. Acho que aqui, ó, quando você chega num nível pleno, você já consegue pensar em alguns plugins, tá? Geralmente existem comunidades muito amplas para isso, muitos deles voltados para soluções assim que já são mais no code, né, low code, onde você pode trazer o seu conhecimento técnico e colocar esses plugins dentro dessas plataformas. Um exemplo é o próprio WordPress, outro é o Wix, outro é o Magento, loja integrada, enfim, tem várias dessas opções aí de lojas virtuais, né, de e-commerce, que aceitam plugins. Então você pode pegar e fazer um plugin para isso, subir lá, né, jogar lá e as pessoas te pagam dentro desse ecossistema, se for uma coisa que resolve alguma dor específica deles, né? Então eu diria que tem bem pouco estresse fazer isso, né? Menos até do que as extensões, né? Porque as extensões, elas são mais abrangentes, né? São algo mais de navegador e tal. Então eu diria que plugin dá menos estresse do que criar extensões aí de navegador. Ambos, se você fizer bem certinho, tá? Você consegue ganhar muito mais dinheiro, inclusive, do que no seu emprego. Tanto extensões quanto plugins, porque você tem escala, né? Você faz uma vez e, a não ser que o Chrome te sacaneie ou o lugar onde você colocou o plugin, né? Você vai ter que dar um pouquinho de manutenção ali, mas as pessoas vão te pagar para sempre por aquilo, principalmente se for uma assinatura. Enfim, você tem que entender como vender isso, né? Como você organiza esse negócio. Automações, tá? Cara, automações, olha só que interessante. Automação é uma coisa que você pode fazer praticamente com qualquer linguagem, tá? Se você tiver Node, Java, Python, Go, você pode fazer automações aqui com a grande maioria das linguagens. As extensões, plugins, às vezes você tem que respeitar a linguagem base da onde você está fazendo, né? Eu diria que automação. Tem algumas ferramentas, né? Até o print aqui é do N8N, que é uma ferramenta aí de automação que você pode fazer até para freelancer, né? Só que eu trouxe a automação como algo à parte, porque, cara, eu acho que a automação hoje, ela tá até na frente do freelancer, vou botar ela aqui. Eu acredito que automações elas deem pouco estresse, tá? Eu acho que a automação mais chata hoje que existe é a automação de WhatsApp, porque o WhatsApp ele é muito fechado, ele tem regras chatas demais, né? Infelizmente, foi a plataforma que venceu aqui no Brasil, né? As pessoas usam muito o WhatsApp, mas, por exemplo, o Telegram é muito mais tranquilo de você mexer, de você ter acesso ali a automações, etc. Assim, tirando o WhatsApp, a grande maioria das outras coisas que você vai fazer, você vai automatizar alguma coisa que vá para o Notion da pessoa, alguma coisa que vá para o Trello, você vai automatizar um dado que chega numa planilha e tem que ir para um banco de dados.
coisas assim, sabe? Por incrível que pareça, existe mercado para isso. Eu já fiz, por exemplo, um freelancer barra automação, que era justamente pegar dados de uma planilha do Google Sheets, né? E automatizar para cada vez que alguém preenchesse lá um formulário do Google, fosse para um banco de dados. Por alguma razão a empresa fazia desse jeito. E assim, eu acho que é válido muitas vezes quando você está fazendo um MVP, é muito mais fácil você precisa, por exemplo, de um formulário, é muito mais fácil usar esse formulário do Google, né, porque você tem ali o formulário e tem um mini banco de dados, que seria a própria planilha do Google, e aí você joga ele, deixa ele funcionar, e aí, só que aí o que acontece? Depois, se você vê que dá certo e tudo mais, você tem que pegar todos aqueles dados ali que estão na planilha e jogar eles de alguma forma para um banco de dados e aí transforma aquele form em um front-end, né? Joga ele para um React da vida, para um Angular da vida, só que aí você não quer perder dados, né? Você quer pegar aqueles dados e consolidar. E aí muitas vezes te contratam, né, para fazer essa automação aí específica para enquanto eles estão trocando, né, tudo para o o banco de dados, o front-end certinho, bonitinho. Enquanto isso, eles continuam coletando dados lá naquele formulário, né? E aí a tua automação é justamente para levar lá para o banco de dados enquanto essa troca não é feita, não é completa, né? Então, assim, cara, tem todo tipo de problemas e demandas com empresas, tá? Principalmente as empresas pequenas e de médio porte, que não têm funcionários programadores, né? E não podem ser atendidos por uma software house maior, por uma prestadora de serviço maior. Você consegue entrar justamente nesse mercado, com automações e com freelancers. Então, para mim, é pouco estresse, tá? A maioria da galera tá aqui, né? Poucas pessoas estão aqui realmente fazendo isso. Automações até tem mais gente fazendo atualmente do que freelancer de programação no geral, tá? Mas eu diria que é pouco estresse para você fazer isso. Agora a gente tem consultoria. Cara, consultoria para mim vai sofrer, tá? O consultor, ele é um consultor, ele não geralmente não bota a mão na massa, mas ele precisa dar um direcionamento e ele fica responsável pelo direcionamento que ele dá. Então, por exemplo, assim, se você faz uma merda, uma gambiarra lá na empresa, você acaba sendo responsabilizado por isso de alguma maneira, né? Como um consultor. Então, você tem que ser pró para dar uma consultoria, mas também você vai sofrer porque, cara, você tem que ter uma blindagem jurídica muito boa, você vai ter que pagar um advogado para fazer teus contratos, revisar teus contratos. Ah, mas eu jogo ali no chat GPT e tá ok o contrato. Cara, vai nessa, tá? Vai nessa. Você até pode jogar para dar uma revisada, mandar para o seu advogado e perguntar, né, se aquilo ali faz sentido, etc. Mas eu particularmente, para contratos, coisas assim, eu não confio na IA para isso, tá? Eu diria que você vai sofrer se você quiser fazer consultorias hoje em dia. Vamos ver aqui, APIs, cara. Putz, cara, API, ela é algo que você vai ter praticamente só a camada de serviço, né? Só o back-end. E aí você vai fazer uma documentaçãozinha ali no front, que honestamente pode ser com o Swagger, pode ser com, se não me engano, é o README.io, né? Que tem uma documentaçãozinha de API. E é algo que você não vai precisar se preocupar muito com a interface, com a usabilidade do usuário. Se você, por exemplo, é só back-end, né? Você pode fazer uma API e fornecer essa API, mas você tem que ser pró, tá? A API, por exemplo, assim, ó, deixa eu pensar, uma plataforma de meios de pagamento, tá? Ela é geralmente só uma API. Você vai lá, pluga o seu software ali, né? E você usa a API dos pagamentos só para realizar realmente ali os pagamentos, recebe um response e aí, a partir disso você exibe, né? Deixa eu pensar em outra API. API de dados, né? Você quer receber dados de temperatura, de clima, tempo, coisas assim, né? Geralmente com isso você consome só de uma API. Então você não precisa ter todo um front-end, você vai ter um sisteminha ali de autenticação, de token, etc. para API, mas você não precisa se preocupar com design, front, UX, UI, essas coisas, né? Então é bem legal para quem é só back-end, isso aqui é de boa, mas você tem que ser pró, né? E aí você libera esses dados aí num domínio, né? Num hot site ali apontando para o seu Swagger ou para o seu README.io, ou se quiser fazer um frontzinho também ali
com as questões da API. É bem de boa também de fazer, tá? Até com sisteminhas ali de testes de chamadas, entre outras coisas. Você precisa saber documentar muito bem a sua API, né? Mas cara, é de boa. Dá para fazer e dá para ganhar um dinheiro bom com isso aqui, tá? Eu consumia num app que eu fiz uma API e eu pagava 300 conto por mês para consumir essa API, tá? Então imagina, você tem ali 10 clientezinhos, já dá 3 conto, né? É aí um salário de um júnior. Se você é júnior aí e consegue fazer isso, eu acho que tem que ser pró, tá? É difícil um júnior montar uma API ali robusta que vale a pena pagar, mas se você é um pleno, por exemplo, né, você já consegue tirar aí 3, 6 conto aqui com uma APIzinha simples. Agora SaaS, né? Cara, SaaS para mim é boa sorte hoje em dia, tá? Cara, um SaaS robusto, com, putz, tendo que resolver algo grandioso, disruptando o mercado, coisas assim, não é um bom momento. O mercado, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? A gente, quando não tem muita grana, a gente acredita que todo problema é dinheiro. Mas para quem tem muito dinheiro, às vezes o problema é não encontrar coisas que façam eles ganharem mais dinheiro ou preservar o dinheiro que eles têm. Então, existe muito dinheiro, tá, para soluções de SaaS, de até micro SaaS, APIs, né, essas coisas que dão escala. Mas nesse momento tá todo mundo olhando muito para IA, para, né, a inteligência artificial é o hype da vez. Algumas automações também que utilizam IA. É tudo meio voltado para IA, né, nesse exato momento. Então, se você tem um SaaS muito bom, às vezes você não consegue os múltiplos que você conseguia há um tempo atrás, porque a taxa de juros está muito alta, né, os grandes investidores estão conseguindo se remunerar com títulos do Tesouro, com CDBs, né, entre aspas, mas com juros normais do sistema financeiro, do próprio governo, de empresas. Então, não compensa tanto botar muito risco, né, muito dinheiro num risco grande que é um SaaS. E aí, se você não conseguir captar recursos para poder crescer rápido, a sua chance de quebrar é muito grande. Então, hoje vale mais a pena você fazer um micro SaaS, né, começar pequeno e tal, do que tentar fazer um super SaaS aqui, disruptivo. E, cara, perder tudo antes de conseguir, né, sequer chegar ali numa rodada inicial. A não ser que você seja muito bom, que você já tenha feito isso antes, tá? Eu não recomendo. Eu diria que boa sorte. Vamos ver serviços. Cara, serviços é diferente de freelancer, tá? O serviço, ele é. Eu vou colocar ele aqui como pro, tá? Porque o serviço, geralmente, você tem que ter uma boa experiência em alguma área ou em algum micro nicho muito forte, tá? E aí você monta uma empresa e aí você começa a prestar serviço para outras empresas. Geralmente o serviço envolve, né? Prestar o serviço para outras empresas. Se é para pessoa física, geralmente você faz um micro SaaS ou um SaaS. Mas agora, serviço realmente, você vai precisar prestar para empresas ali, você vai ter que ter capital de giro, você vai ter que ter um dinheiro guardado. Geralmente envolve você ter que sair do seu emprego, né, ou dos seus freelancers aí, mas principalmente sair do seu emprego. Então, por exemplo, você pode estar trabalhando e fazendo freelancer igual. Então, você tem duas rendas. Você pode estar trabalhando e fazendo automações, pode ter duas rendas. Você pode estar trabalhando, fazendo plugin, fazendo extensões, fazendo micro SaaS, fazendo API, tá? Mas para serviços você vai ter que sair do emprego. Então eu diria que serviço está aqui no mesmo grau de consultoria, tá? Você vai sofrer. Você vai sofrer se você tiver que fazer, principalmente se você for marinheiro de primeira viagem e tentar prestar serviço. Você não tem, às vezes, nem case, né? Pô, a pessoa vai ter que confiar em você, que você sabe fazer e tal. É complicado, tá? Eu diria que você vai sofrer, mesmo sendo pro aí, tentando fazer serviços. Agora a gente tem aqui templates, né? O que são templates? Templates podem ser front-ends que você monta e você coloca na internet, algum site especializado, né? Tem o ThemeForest, tem o Envato, tem até dentro dessas plataformas, né? De WordPress, de Magento, lojas virtuais no geral, Wix, né? Você pode vender templates lá dentro. Então você monta toda uma interface e vende esse template por, sei lá, $20, $30, né? É uma coisa que realmente você tem que botar lá e esperar dar escala, né? Pode ser que você dê sorte e venda muito,
ou pode ser que você dê azar, não venda nada e assim, você vai ter trabalho ali e tal. Eu diria que dá pouco estresse, tá? Só que eventualmente dá pouco dinheiro também, tá? Não sei que você dê uma sorte aí de muita gente acabar comprando aí de você. Principalmente agora, tá? Que plataformas como Figma estão montando templates de sites ali com IA e tal. Então isso aqui eu acho que você vai. Eu diria que você vai sofrer se você fizer hoje, tá? Ele dá pouco estresse, tá? Dá pouco estresse, mas você vai sofrer se você quiser ganhar dinheiro mesmo com isso, tá? Fazer por fazer, cara, bota lá, coloca no teu currículo, etc. Show de bola, mas para ganhar dinheiro você vai sofrer. Vamos ver aqui, software house. Software house é quando você monta uma empresa que ela cria softwares do zero ali, né, ou soluções para outras empresas. Geralmente de forma terceirizada, ou você aloca, você contrata profissionais e coloca eles para trabalhar em outra empresa, né? Então isso aqui é um modelo de negócio bom, mas, cara, tem empresas gigantescas fazendo isso hoje. Putz, sei lá, tem várias aí. Então, eu diria que boa sorte hoje fazer uma software house. A não ser que você vá atender empresas pequenas, né? Mas aí, pô, para empresas pequenas, daqui a pouco uma prestaçãozinha de serviço ali, única, né? Só você, para você começar, é mais fácil do que você montar toda uma estrutura de software house. Games. Cara, games. Sabe que o primeiro código que eu fiz foi para um game. Foi de estudo, né? Eu não cheguei a codar um game em si. Mas é uma área que eu gosto muito. Cara, games, você vai sofrer, tá? Tudo que você precisa estudar para fazer um game, você consegue, por exemplo, estudando Java, você consegue um emprego aqui e ganha muita grana. Com games, você às vezes está, porra, tá trabalhando, você já é sênior com games ali, tá ganhando 6K, sabe? 6K, cara, um pleno Java ganha 8 mil mais ou menos, né? 6 a 8 mil. Então, difícil, né? E aí um sênior Java, por exemplo, ganha 14, 15 conto. E de games ganhando 6K. E você, a não ser que seja assim, nossa, sabe, a sua vida é aquilo, você ama fazer aquilo. Se for por grana mesmo, você vai ter mais trabalho e vai ganhar menos. Então, eu vou botar aqui no vai sofrer. E aí aqui, né, a última da nossa lista são esses AI rappers. Cara, o que que é um AI rapper, né? É basicamente você cria um BFF, que é um back-endzinho ali que ele só serve para consumir algum dado de alguma outra API e servir o teu front-end. Você precisa fazer ele para uma AI wrapper basicamente por segurança, né? Para ter uma camada ali de segurança para proteger as tuas APIs, tuas autenticações, etc. Mas você literalmente pode fazer um BFF e botar o chat GPT a rodar ali e servir para alguma coisa específica, né? Então, vou fazer uma AI wrapper para uma IA que escreve petições para advogados. Uma IA que escreve roteiros de vídeos, né? Você pode fazer essa AI wrapper aí, consumir o chat GPT. Eu diria que você tem pouco estresse para fazer isso hoje, tá? Tem bastante documentação, a própria IA te ajuda a fazer isso. E assim, tem muita gente fazendo, tá? Tem muita gente fazendo, mas você consegue entrar mais ou menos no nível de micro SaaS aqui. Só que você também vai precisar, né? Você vai precisar basicamente das coisas que o micro SaaS precisa, porque vai ter que fazer marketing também, daqui a pouco vai ter que fazer um building public, para poder, né, vai ter que ter alguém para prospectar teus clientes. Então, eu diria que é um serviço de um pro, tá? Não é pouco estresse para fazer, mas para vender você precisa ter outras habilidades aí. Então, você tem que ser um pro, não é para amadores, né? Só que, cara, tá no hype, entende? Se você consegue emplacar uma coisa dessa, você consegue até investimentos milionários aí para seguir na tua, né, com o teu app ali de AI Wrapper, né? E, enfim, eu tenho certeza que algum app aí que você usa de AI faz exatamente isso. Quer ver um exemplo que faz isso? O Cursor, que é uma IDE, né, de código e tal. Eles montaram, assim, não é que seja fácil o que eles fizeram, tá? É muito legal o que eles fizeram ali. O fato deles tornarem aquilo um agente, né, que consegue fazer modificações ali reais no próprio bloco ali de texto ali, né, no editor de texto.
mas no fim das contas eles estão consumindo outras inteligências artificiais. A inteligência artificial faz, né, entrega o código, etc. E eles, com o front deles ali, né, o front do dispositivo, eles vão lá e fazem as alterações ali. Então, muito legal o que eles fizeram, mas, assim, por baixo dos panos, é como, né, não tem como dizer que não é uma AI wrapper. Eles não construíram a própria AI deles para fazer tudo isso. Então, tem gente, né, que hoje pensa assim, eu vou trabalhar com inteligência artificial, então eu vou ir para o Python e tal. Cara, dificilmente você vai botar a mão para fazer a tua própria inteligência artificial. Você vai só consumir uma inteligência artificial que já existe. E aí você pode fazer isso com Node, com Java, com Python, com Go, com C Sharp, com HighPart, entende? Você não precisa de Python para fazer isso. Espero que você tenha gostado aqui da minha tier list, né? E tenha aberto aí os teus horizontes para saber todas as coisas que você pode fazer com programação, seja sendo iniciante, seja quando você for mais avançado, né? E aí, se você está nessa luta para conseguir o teu primeiro emprego na programação, se você acha, né, que o emprego não é tão barbadinha como eu falei, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir logo na sequência, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.